Nós estamos numa série intitulada Os 10 Mandamentos, a Lei que Liberta. E algumas semanas atrás, já não lembro quantas, porque estou velho e assumo isso, eu falei sobre a introdução da série, quando a gente lê o livro de Êxodo, capítulo 20, os versos 1 e 2, quando o Senhor traz à tona o que é ou o que são os 10 mandamentos, o embasamento dos 10 mandamentos. Ele diz, olha, vocês precisam se lembrar que fui eu que os tirei da terra do Egito, vocês precisam se lembrar que fui eu que com mão poderosa te tirei da escravidão e como asas de águia te trouxe correndo para essa região, para esse espaço, para esse lugar que nós estamos juntos. Então, os 10 mandamentos nada mais são do que normas que Deus trouxe para nós que pudéssemos viver, mas elas não farão sentido se a gente não começar com um pé atrás, entendendo a proposta dos 10 mandamentos, que são, antes de mais nada, ou que é, antes de mais nada, o conceito de que Deus é Deus e acabou. É Ele quem está controlando a nossa vida e acabou. É Ele que é o Deus único e verdadeiro da nossa vida e acabou. Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro a quem eu sigo. Eu não tenho outro a quem eu me debruço. Ele se apresenta dizendo, eu sou Deus. Você se lembra disso? Que eu os tirei da terra do Egito e eu os te trouxe para cá? Vocês se lembram disso? Que vocês estavam escravizados no Egito e eu os libertei do Egito? Pois é, se vocês se lembram disso, saibam que eu continuo sendo Deus. Porque eu sou Deus, então eu estabeleço aqui as regras. É interessante de se pensar, por que isso? Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele nos criou. E Ele sabe que a criação sempre estará dependente de alguém. Então, quando nós não estamos dependentes de Deus, nós nos tornamos dependentes de alguém, de alguma coisa, de uma ideologia, de uma pessoa, de um cargo, de um dinheiro, de uma profissão, de um carro, seja lá o que for, nós dependeremos dele. A tal ponto que se isso for tirado de nós, a gente entra em desespero. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas perderem o emprego e o fato de ter perdido o emprego desestrutura, mas assim, integralmente a pessoa. Conheci um senhor que trabalhou 27 anos numa empresa. Na época que ele foi mandado embora, ele depois disso entrou numa depressão e essa depressão o acompanhou até a morte, porque a empresa era a identidade dele. Ele não tinha outra razão de ser que não fosse a própria empresa. A empresa era mais do que o próprio RG, o crachá dele valia mais do que a própria RG que lhe dava a identidade de quem ele era. Entretanto, o crachá é quem trazia significado à própria vida. Ele vivia por causa da empresa, perdeu a empresa, entrou num desespero, num colapso pessoal. O seu interior se desestabilizou de um jeito que ele nunca mais foi o mesmo. Aquela empresa, aquele negócio, aquele serviço, aquele cargo que ocupava era, sem dúvida nenhuma, um ídolo que ocupava o coração dele. Cuidava da mente, as ideias, a razão, a maneira como ele estruturava o pensamento, cuidava do coração, das emoções, das sensações, da alegria, da tristeza, bem como movimentava todas as ações dele, porque um ídolo ou Deus vai dominar a nossa mente, as nossas emoções e as nossas ações. As ações não, as nossas ações. Estou agitado hoje. Então, quando nós olhamos isso, nós entendemos que Deus está chegando para a criação e dizendo, olha, eu sou Deus. E se eu sou Deus da vida de vocês vão viver de acordo com as minhas regras. Porque se eu não for Deus, vocês vão criar outros ídolos para vocês. E vocês vão viver de acordo com as regras dos ídolos estabelecidos por vocês. Mas saiba o seguinte, que eu sou Deus que tirei vocês da terra do Egito, da escravidão, e eu transportei vocês até aqui, onde nós temos um relacionamento intenso, livre. Portanto, as leis que eu vou a partir de agora darei para vocês, são leis que libertam, porque vocês estarão dependentes de mim e não mais de nenhum outro ídolo. Então o conceito é que Deus a gente escolhe. Quem é que a gente vai se submeter? E quais são as regras que nós vamos nos subordinar ou nos condicionar? As de Deus estão aqui, os 10 mandamentos.
E aí Deus chega e começa a estabelecer quais são os 10 mandamentos. E os 3 primeiros, Caleb falou semana passada, onde não haverá outro Deus entre eu e você. Nenhum Deus vai se interpor entre nós dois. Nenhum Deus vai se colocar entre nós dois. Ou eu sou Deus para você, ou não sou Deus para você, porque eu sou um Deus exclusivo. Não divido o pedestal, eu não divido o altar. O meu altar é um altar exclusivo para mim, então não haverá um Deus entre nós. Por causa disso, vocês não vão criar para vocês nenhuma imagem, nenhum ídolo, nada que ocupe o meu lugar, ou nada que tome o meu lugar, nenhum ídolo de criação nenhuma, seja dos céus, da terra, debaixo da terra, das águas, vocês não criarão nada como ídolo. E o resultado de tudo isso é que vocês não vão dizer o meu nome em vão. Eu, quando era pequeno, achava que dizer o nome em vão era você estava dirigindo o carro e alguém te fechava e você quase batia o carro, você freava e gritava, ai Jesus! Mas eu disse o nome de Deus em vão, não posso falar isso. Muitas vezes eu vi e levei bronca por ter falado, ai Jesus, meu Deus do céu. Pois bem, dizer não dizer o nome de Deus em vão é outra coisa. É quando Deus é o meu Deus, eu vou viver de acordo com isso. Portanto, aquilo que eu falo tem a ver com aquilo que eu faço, a coerência. O nome de Deus em vão é quando eu digo que Deus é meu Deus, eu estabeleço outros ídolos e eu faço o que os outros ídolos dizem e não o Deus que eu digo ter. Isso é dizer o nome de Deus em vão. Então, quando eu estou vivendo neste princípio, o conceito é claro. Os 3 primeiros mandamentos estão dizendo, só existe um Deus e acabou. E acabou. E é esse Deus que você vai cultuar. E acabou. Você não vai colocar nada entre ele e você. E acabou. Não vai criar imagens. E o que você falar, você vai viver. E o que você crer a respeito desse Deus, você vai viver. Para que você não diga o nome de Deus em vão. Interessante é que ele começa explicando os 10 mandamentos, nos trazendo à memória o que é que ele fez e depois quem ele é. Eu os tirei do Egito, da terra da escravidão. E agora, eu sou Deus. E vocês não vão ter outros deuses para você. Primeiro, segundo e terceiro mandamento dessa forma. Aí ele chega no 4º mandamento, que é o mandamento do descanso, de guardar o sábado. Êxodo 20, de 8 a 11, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Há pelo menos 5 coisas nesse texto que exigem uma atenção especial. Mas antes eu quero trazer um esclarecimento. A ideia do Shabá, do sábado. O que isso significa? Primeiro, Shabá é uma palavra hebraica que significa descanso ou repouso. Segundo, que se tornou então o dia de descanso ou o dia de repouso. Transliterado para o português, saiu o sábado. Ou seja, sábado vem do Shabbat, do hebraico, que significa o dia de descanso. Isso é que a gente tem que colocar na cabeça. O que significa sábado? O dia do descanso, o dia do repouso, um dia da semana que a gente tira o dia fora. Mas vamos olhar 5 movimentos, ou 5 coisas importantes no texto de Êxodo, que nos faz pensar a respeito desse dia que é especial. Primeiro, traga à memória. O texto diz, lembra-te do dia do sábado para santificado. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Ele diz, traga à memória, faça com que a sua cabeça lembre. E várias vezes a gente vai ver Deus fazendo o seguinte, lembra-te, recorda-te, traga à memória. Por quê? Porque de uma certa maneira, nós temos dentro de nós uma capacidade intrínseca de esquecer o que nós fizemos, ou o que Deus fez, ou esquecer atos, as situações passadas. Por exemplo, teu filho faz uma besteira, você vira e fala, quem fez isso? Ele não lembra.
Impressionante como o filho tem capacidade de esquecer essas coisas. Não sei quem fez isso, não sei. Eu lembro de uma conversa com a minha avó, eu e a Dani, nós estávamos conversando com ela e ela chegou para mim e falou assim: André, eu tenho a impressão, a nítida impressão. Ela parou, falou assim, esqueci o que eu ia falar. Porque eu tinha impressão. Hoje em dia, eu saio da minha sala, vou, sei lá, na sala do Patrick conversar alguma coisa, eu olho o Patrick e falo, cara, o que é que eu vim falar aqui mesmo? O que é que eu vim fazer? Eu não sei, estou perdido, eu esqueço. Parece que há dentro de nós uma situação meio default. O esquecimento é algo que a gente faz rápido. E vira e mexe, tem gente que chega para mim e diz, mas eu fiz tanto pela pessoa e ela já esqueceu o que eu fiz e está me cobrando um monte de coisa. Pois é, dentro de nós há uma característica intrínseca de que nós acabamos esquecendo as coisas mesmo. E Deus chega e diz, lembra-te, traz a memória. Recorda essas coisas, não deixe isso cair no esquecimento. Jeremias capítulo 3, verso 21, ele diz, eu vou trazer à memória tudo o que pode me dar esperança. Depois de ele ter descrito de que ele era alguém que, segundo ele mesmo, ele tinha a impressão que Deus o havia escolhido para ser o exemplo de sofrimento, a tábua de tiro ao alvo. Ele diz, eu tenho sofrido tanto, eu passo na rua e a molecada tira barato de mim, eu sou gozado por eles o tempo todo, os meus dentes já estão caindo, as pernas, eu estou todo perdido, mas eu vou trazer à memória tudo o que pode me dar esperança. Apesar da circunstância estar sendo pintada desse jeito, o que eu vou fazer é trazer a memória, é lembrar, um exercício de recordar, fazer a mente funcionar em relação ao passado, às coisas acontecidas no passado. Trazer a memória também significa muito mais do que somente recordar. O texto apresenta que ele exige um propósito. E qual é o propósito? O texto diz, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. O propósito de trazer a memória em relação ao dia do descanso é que o dia do descanso deveria ser um dia santificado, eu precisaria santificá-lo. E o que é torná-lo santo? É torná-lo especial em relação aos outros dias. Ficou conhecido pelos judeus como o dia do Senhor, o dia santo. Torná-lo santo é fazer com que o dia de descanso é um dia ímpar na semana. Ele é diferente de todos os outros dias. Ele é maior do que todos os outros dias. Ele tem um significado diferente em todos os outros dias. Os 6 outros eu trabalho, neste eu não trabalho. É um dia santo, é separado, tem um significado diferente. Torná-lo santo é mais do que chamá-lo dia do Senhor, ou simplesmente um dia separado. Esse é o propósito. Mas exige uma ação. Qual é a ação? O texto diz, trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Ele diz, você vai trabalhar 6 dias e você vai descansar 1. O mandamento não é tirar o primeiro dia da semana ou o último dia da semana. O mandamento é, você trabalha 6 e descansa 1. Trabalha 6 e descansa 1. O cristão, porque Cristo ressuscitou num domingo, ele utilizou como padrão, como tradição, o domingo como dia de descanso, dia sagrado, dia separado. O judeu utiliza o 7º dia, 6 dias você trabalha e o último dia você descansa. O judeu entra no descanso na sexta-feira quando o sol se põe e para o descanso no sábado quando o sol se põe. É relativo porque vai exatamente do momento que o sol se põe. Então houve uma tradição de se estabelecer o último dia ou o primeiro dia. Mas não é esta a regra. A regra é nós trabalhamos 6 e descansamos 1. Trabalhamos 6 e descansamos 1. O conceito é esse. Eu não posso descansar nem no sábado nem no domingo, eu como pastor. Sábado e domingo é o dia que eu mais trabalho. São os 2 dias que eu mais trabalho. E eu fico com uma raiva danada quando você chega na sexta-feira e o pessoal começa a postar nas redes sociais, sextou, uhul! Sextou caramba! Sextou para vocês, seu bando de folgados, porque para nós só começa. Esse final de semana, por exemplo, eu fiz uma bodas de 25 anos na sexta-feira à noite, daí no sábado de manhã, 7h30 da manhã, comecei com um discipulado, 9 horas com uma reunião de diretoria, de planejamento,
meio-dia fui para um almoço de uma família, 7 horas da noite fiz um casamento e hoje eu falo nos 3 cultos. Sextou para vocês, para mim não. Entendeu? Quer dizer, então qual é o meu conceito? Descansar um dia da semana, que é a segunda. A segunda-feira alguém me liga e diz: André, meu casamento está acabando, você pode me atender? Eu falo: não. Que acabe o seu casamento hoje ou amanhã, você espera para acabar amanhã. Amanhã eu posso te atender, hoje não dá. André, morreu meu pai hoje, você faz o velório? Não. Que ele morra amanhã, mas não morra hoje, porque eu estou de folga, hoje é meu dia de descanso. Brincadeiras à parte, o conceito é: eu preciso descansar um dia e tirar este dia como um dia separado, santo, um dia significativo, que não é o primeiro dia da semana e nem o último. Eu trabalho 6 e eu descanso 1. E tem muita gente promovendo divisão nesses conceitos, né? Tem que ser o sábado, não, tem que ser o domingo, tem que ser o... Não tem, a Bíblia é tão clara, você vai trabalhar 6 e você vai descansar 1. Você vai trabalhar 6 e você vai descansar 1. Outro conceito interessante é que é sem malandragem. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Não era dizer: bom, eu vou descansar. Entrei no sábado, é meu descanso. Entretanto, eu não trabalho, mas a oficina vai estar aberta e os meus funcionários vão estar trabalhando. O escritório vai estar aberto e os meus funcionários vão estar trabalhando. A loja vai estar aberta e os meus funcionários vão estar trabalhando, mas eu não trabalho. Eu coloco uma cenoura na frente deles, eles vão correr. Eu não preciso estar lá, mas eles vão estar, porque eu respeito o 7º dia, o dia do descanso. Interessante que não é esse o conceito, e Deus traz muito claro isso. Agora, por que isso? O conceito é que ninguém trabalha e todos descansam. E há uma razão por trás de tudo isso. Depois nós vamos ver isso mais a fundo, afinco, mais para frente, mas tem a ver com a idolatria. Algo que eu coloco entre eu e Deus, como se este algo fosse o que de fato me sustenta. A minha loja não pode nem parar, porque eu preciso dela trabalhando para me sustentar. O meu escritório não pode nem fechar, porque eu preciso dele aberto para me sustentar. A minha oficina não pode nem fechar, porque eu preciso que ela funcionando para que as minhas contas sejam pagas. E o que Deus está dizendo é: você vai trabalhar 6 dias, mas você vai parar um simplesmente para dizer: eu dependo do Senhor. Não é o meu trabalho, não são as minhas ações, não é aquilo que eu faço, não é o que eu produzo que dá a garantia para o meu resultado. Ele também não está dizendo que a gente não deve trabalhar. O que ele está dizendo é que a gente vai descansar 1 dos 7 para poder depender única e exclusivamente de Deus, declarando de forma santa, pública, de que Ele é o meu Deus e que nada se coloca entre Ele e eu, porque eu dependo única e exclusivamente dEle. Ele promove todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas, Ele é que me sustenta, Ele é que dá o que eu preciso. Na verdade, tudo o que eu tenho, mesmo com os outros 6 dias trabalhando, tem vindo dEle. Então Ele chega dizendo: escuta, é sem malandragem. Não é você trabalhando, mas os outros produzindo para trazer o que você precisa. É na dependência, você vai tornar esse dia especial. E a quinta característica é o próprio exemplo divino. O exemplo divino, quando ele diz: nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia ele descansou. Gênesis 2, de 2 a 3, ele traz uma colocação bastante parecida, ou ele explica esse movimento de Deus quando diz: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou
de toda a obra que realizara na criação. Quer dizer, o próprio Deus trabalhou 6 dias e descansou. É um exemplo, é o testemunho, é como Ele diz que nós devemos ser, como devemos fazer. Ele olhou para toda a criação e disse: a obra está concluída e portanto eu descanso. A obra está realizada e portanto eu descanso. Não há mais nada que precise ser feito, porque o que tinha que ser feito foi feito. O restante e o resultado sempre acontecerá e acabou. Quando a gente vai fazer um evento na igreja, sempre é um agito, é uma ansiedade, um movimento muito grande. Tem festa de não sei o quê, tem gincana, tem encontro de homens, e a gente começa a produzir, chega assim, momentos antes a gente olha e diz: será que vai dar certo? Será que o resultado vai acontecer? Gente, ainda está tudo seguro. E sempre acontece, sempre acontece. É impressionante como o resultado continua sendo de Deus. Continua sendo um movimento de Deus. E a gente olha para trás e diz: apesar de todo o nosso empenho, o resultado é sobrenatural, porque é Deus quem promove. Então, da mesma forma como a gente vê isso num evento, a gente pode ver isso na nossa vida. Deus trabalhou 6, Ele descansou 1, porque o resultado continua sendo dele. Então, o exemplo divino é de que Deus trabalhou e Ele descansou. Se Ele descansou, nós também precisamos descansar. Não somos super-homens ou super-mulheres que podemos trabalhar sem descanso. Jornadas ininterruptas, 24/7, seja lá o que for. Não dá, não é este o padrão divino e não deve ser este o nosso padrão. Agora vamos olhar um pouquinho mais para o texto e ver que o texto fala de bênção e santificação. O que isso significa? Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O texto de Gênesis diz bastante isso. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ambos os textos dizem que o Senhor abençoou e que o Senhor descansou no dia do sábado. Fala em bênção, mas também fala em santificação. Ele abençoou, ele descansou, mas ele santificou aquele dia. E o que significa que Deus abençoou um dia? Significa que Ele fez o dia um tempo de bênçãos. Que naquele dia houve bênçãos sem fim. Por exemplo, quando a gente fala que um homem é abençoado, a gente está dizendo: cara, aquele homem é cheio de bênçãos, ele tem bênção pra caramba. Quando a gente fala que uma terra é abençoada, a gente olha para a terra e diz: cara, aquela terra é cheia de bênçãos, tem bênçãos pra caramba, é rica em bênçãos. Então diz que Deus tornou o sábado o abençoando, o enchendo de bênçãos, fazendo com que tenha bênçãos pra caramba naquele dia. Eu gosto muito do texto de Gênesis 1, 28 e 29, quando Deus cria o homem e a mulher, e aí Ele abençoa o homem e a mulher. O texto diz: Deus os abençoou e lhes disse. Bom, se Deus os abençoou e lhes disse, significa que Deus olhou para aqueles dois e falou: eu vou encher vocês de bênção, porque agora vocês serão abençoados. O que isso significa? E lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E termina o texto no verso 29 dizendo: e assim se foi. Amém, que assim seja. E assim se foi. Significa que Deus olhou para aquele casal e disse: eu vou abençoar vocês, vocês são abençoados. E o que é abençoado? Deus encheu de bênçãos. Encheu de bênçãos.
tornou os caras férteis, multiplicaram a terra, encheram, subjugaram a terra, dominaram sobre os peixes, sobre as aves dos céus e todos os animais que se movem pela terra. Eles receberam todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente. Eles se tornaram donos de todas as árvores que dão frutos e com semente. E eles tiveram o alimento com toda essa vegetação, com todos esses vegetais, tornaram-se o alimento. Quer dizer, Deus os encheu de bênção. Mas assim fez, como Davi disse, o cálice transbordou. Isso é ser abençoado. Efésios diz que nós já recebemos toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção. Pensa numa área, Deus abençoou. Pensa numa coisa, Deus abençoou. Toda sorte de bênção, que significa que qualquer área que você precise de uma bênção, Deus já te abençoou. Porque Ele deu toda sorte de bênção. É muita forma de bênção. É toda, é integral. Mas também diz o texto que Deus santificou. E o que significa santificar? Significa que é um dia separado para se focar naquilo que é santo. É um dia santo, onde o que eu vou fazer é olhar para aquilo que é santo. Ou seja, focado em Deus, o que Ele é e o que Ele faz. Agora junte os dois conceitos. Sábado é um dia rico em bênçãos. É um dia para o descanso, porque ele é rico em bênçãos. Mas sábado é um dia que também serve para nós nos focarmos naquilo que é santo. Que o dia de descanso é um dia que nós tiramos para olhar aquele que é santo, o que ele é e o que ele faz. Significa que quando você santifica um dia da semana, separa um dia da semana para que seja um dia especial, diferente de todos os outros, ele será por Deus, para mim, aonde eu terei toda a sorte de bênçãos naquele dia. É um dia abençoado, porque é um dia que eu olho para aquele que é santo, aquilo que ele é e aquilo que ele faz. Agora isso se torna tão óbvio, tão óbvio. Se é um dia que eu tiro na semana para olhar para Deus, com certeza esse dia já é abençoado. Porque eu não vou estar nas tarefas do dia a dia, nas coisas do dia a dia, tomado pelo dia a dia, mas eu estou parando para falar, opa, Deus já fez muita coisa por mim essa semana. Deus continua fazendo muita coisa por mim essa semana. Eu posso parar e simplesmente agora não me preocupar com as coisas da vida, mas ter a liberdade de olhar simplesmente para aquele que supre todas as minhas coisas, porque Ele é muito mais do que todas essas coisas que eu preciso. Eu já saio ganhando, já há algo muito mais. Por isso que Deuteronômio 5:15 diz, lembra-te, mais uma vez, traga a memória, exercite a sua cabeça, que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. O que é que Deus está dizendo? Está dizendo, lembra do quê? De quem você era. Eu era escravo no Egito. E o que você vai fazer? Você vai lembrar do teu Deus, o que Ele é o meu Deus. E o que Ele me fez? Ele com mão poderosa e com braço forte me tirou de lá, da escravidão. Então eu estou recordando quem eu sou, eu estou recordando quem Deus é e o que Ele faz. Porque quem Deus é e o que Ele faz é imprescindível para a minha fé. E eu preciso trazer isso à memória. Eu preciso semanalmente estar recordando de tudo isso. Eu preciso semanalmente parar com tudo aquilo que eu tenho feito e olhar para o que eu tenho feito e perguntar, alguma coisa nisso aqui está tomando o lugar de Deus? Porque se está tomando o lugar de Deus, eu tenho que parar com isso agora. Porque eu preciso recordar da onde eu saí, e aonde eu saí era lugar de escravidão. Eu não posso nunca mais voltar para lá. Porque eu me recordo de quem Deus é e o que Ele fez. Portanto, eu olho para tudo isso e digo, está na hora de avaliar.
E está na hora de tomar decisões. Eu preciso corrigir a minha vida. E o examinar a si mesmo é fundamental. O parar e ver aonde anda o meu coração, se aquele dia é santo, onde ele se tornou abençoado. Porque eu posso tirar aquele dia e olhar para Deus, é fundamental. Porque eu estou examinando a mim mesmo. Interessante que quando você vai para Coríntios 11, que ele está falando da ceia do Senhor, ele diz: a ceia é um momento de examinar o homem a si mesmo. E depois de examinar o homem a si mesmo, é que ele coma do pão e beba do cálice. Significa que na ceia eu tenho os dois elementos na minha mão, o pão e o suco de uva, ou o vinho, que representam o sacrifício todo de Cristo por mim, que eu olho para aquilo tudo e digo: escuta, olha quem Ele é, olha o que Ele fez. Eu não posso, e quando eu examino o corpo, eu não posso estar chateado com alguma outra pessoa. Eu não posso estar birrado com uma outra pessoa. Eu não posso estar dividido com uma outra pessoa. Por quê? Porque no reino não há divisão. Então eu olho para o pão e eu olho para o suco de uva e eu digo: o que Jesus Cristo fez foi importante para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora recompor os meus relacionamentos. E por causa disso eu como do pão e bebo do cálice. Agora, a Bíblia diz que se a gente come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo, a gente está trazendo juízo para si. Significa que a gente está trazendo condenação para nós mesmos. E Coríntios ainda acrescenta dizendo: e é por causa disso que tem muitos fracos, doentes e alguns já morreram. Porque não examinaram, não pararam para olhar para Cristo, aquilo que Ele é e o que Ele fez. Na ceia do Senhor, da mesma forma como aquele cara que trabalha e não tira um dia, santificando o dia, para que naquele dia ele pare para olhar o que o Senhor é e o que Ele tem feito. Isso também começa a trazer condenação para cima de si, porque ele vai acabar morrendo. A sua relação com Deus vai acabar se deteriorando e ele vai voltar à escravidão do Egito. Porque Deus está dizendo: para, sossega. Você não precisa mais desse agito da semana. Primeiro, que você está sob o meu cuidado. Segundo, que você precisa avaliar a sua própria vida. Para e sossega. Para e descansa. Para e santifica esse dia. Esse é um dia com todo tipo de bênção que você precisa. Todo tipo de bênção. Faz sentido. A segunda coisa é que o próprio Deus descansou. O texto diz assim: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deus trabalha 6 e descansa 1. Deus descansa porque Ele trabalha. Ele trabalhou 6 e descansou 1. Ele está o tempo todo produzindo. A Bíblia diz que Deus é um Deus produtivo. No texto de Gênesis, o texto diz o seguinte: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia Ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Significa que o 7º dia foi um dia que Deus, depois de ter trabalhado, Ele parou. Ele trabalhou e Ele descansou. Ele trabalhou e Ele parou de trabalhar. Porque o tempo era agora com o propósito de parar de trabalhar. Interessante que se a gente for pensar no tempo de Deus, o tempo de Deus nunca é contado em segundos, mas é contado em propósitos. Porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Aí começa tempo de nascer, tempo aí vai descrevendo de alegria, de choro, de plantar, de colher, de ajuntar, de separar, de irar-se, de ficar contente. É tempo de nascer, e ele termina com tempo de paz. Há tempo, mas ele acrescenta dizendo: há tempo para todo o propósito. Como é que o tempo da Bíblia é contado? Em propósito. Significa que eu estou vivendo o propósito de Deus. Eu estou vivendo E é interessante isso,
que o tempo de Deus é tão vivido em propósito, que a Bíblia diz, se você entender o propósito de Deus, você pode remir o tempo, porque os dias são maus. Você pode adiantar o tempo no propósito, porque o tempo é considerado em propósito. Então você pode adiantar o propósito. Poxa, Deus está querendo trabalhar isso na minha vida. Então eu vou adiantar esse tempo. Eu vou corrigir isso. Eu sou maduro, eu entendi o que Ele está... Então eu vou... Da mesma forma como Deus dizendo, tem um propósito. Eu criei em 6 dias, e o 7º dia, o propósito era de descanso. O que é que Ele fez no 7º dia? Ele curtiu tudo o que Ele havia criado na criação. Diz que o primeiro dia, Ele criou e Deus viu que era bom. Depois Ele criou e viu que era bom. Depois Ele criou e viu que era bom. Até que Ele termina dizendo, olha, o que eu criei, eu vejo que esse é muito, muito, muito bom. Olha o texto de Gênesis 1, 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito, muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Este foi o 6º dia. Que bacana. Deus vê que ficou tudo muito bom. Então Ele para curtir o que Ele tinha criado. Eu confesso para vocês que este mandamento é o que eu tenho mais dificuldade. Eu sou alguém muito agitado, muito olhando para tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser feito. O Dr. Rodrigo chega para mim de vez em quando e fala assim, André, curte já o que a gente criou, o que a gente fez, o que Deus tem nos dado. E eu às vezes não consigo, eu estou o tempo todo para lá que a gente tem que ir, é para isso que a gente tem que fazer, aí estou correndo. A segunda-feira, que é o meu dia de folga, eu levanto de segunda-feira e digo, puxa vida, hoje é o meu dia de descanso, eu venho para cá e fico fazendo marcenaria, trabalho feito um louco, uma série de coisas, porque, cara, eu tenho que parar e falar assim, cara, eu estou errado. O meu dia de descanso não é para eu mudar o trabalho. Eu faço isso e no descanso eu vou fazer uma outra coisa. O meu dia de descanso é o dia que eu tenho que parar para curtir tudo o que Deus já nos deu, fez e o que Ele é. Tudo o que Deus tem feito na minha vida. Tudo o que Deus tem produzido na minha vida. Tudo o significado de Deus na minha vida. Todo o conteúdo de Deus na minha vida. Porque Ele curtiu e viu que o que tinha feito era muito bom. Como eu tenho dificuldade com isso. Como eu preciso aprender nesse aspecto. Agora, o interessante é que o não cumprir esse mandamento, ele tem a ver com uma idolatria. Porque a pessoa que não consegue descansar, continua achando que os resultados dependem dele. E ele vai continuar produzindo. O Salmo 127 tem um conceito bem interessante. Ele diz o seguinte, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O que o texto está dizendo não é que eu não tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Mas o que o texto está dizendo é que quem faz e o resultado final daquilo que eu estou fazendo continua sendo Deus. Portanto, é inútil eu querer fazer sem a consciência e a certeza de que é Deus que está fazendo tudo isso. É inútil o construtor da casa construir a casa se não for Deus o construtor. É inútil vigiar a cidade se não for Deus que vigia. É inútil. Isso não quer dizer que eu não faça. O que o texto está dizendo é que é inútil. Por que é inútil? O resultado não virá? Claro que o resultado virá. Se eu não construir a minha casa não vai terminar construída? Claro que vai. Não, se eu não construir, não botar Deus no lugar, significa que vai vir uma tempestade, a casa vai cair, vai ser amaldiçoada. Se eu não puser Deus como vigia, eu vou ficar vigiando, mas aí vêm os ladrões, virão os ladrões, e eles invadirão a minha casa porque foi inútil. Deus pesou a mão sobre mim, e Ele disse, eu não sou o seu Deus, eu vou te sacanear. Nada disso, o conceito é simples. É inútil. Porque Deus deixou de ser aquele que dá o sono para você. Que texto lindo! Porque você continua preocupado com as coisas da vida e você não desfruta de um descanso.
Porque você continua correndo atrás da construção e da segurança, preocupado com tudo isso, e não consegue colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir, porque você continua achando que o resultado é seu, que depende de você, que você precisa fazer. Por isso é inútil, por isso é que não tem sentido nenhum. Agora gosto muito de uma outra versão que diz: o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Ele dá o sono àqueles a quem Ele ama, ou Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Da mesma forma como a dinâmica da criação é interessante. E Deus disse: haja luz, e houve luz, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus fez o que fez no segundo dia, e houve tarde e manhã o segundo dia. E aí Deus fez o que tinha que ser feito, e houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus fez até o sexto dia, onde houve tarde e manhã o sexto dia. Agora me diga uma coisa: eu e você, se temos uma vida normal, e o turno de trabalho da gente é o dia, e a gente dorme à noite, entre a tarde e a manhã só tem noite. O que é que nós fazemos na noite? Assistimos Netflix a noite inteira. Alguns sim, mas nós dormimos. A dinâmica da criação é que as coisas acontecem enquanto o homem não está acordado, e só Deus está acordado, e é Ele quem faz, porque é Ele quem faz. Porque se não for o Senhor que constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Se não for o Senhor que vigia a cidade, em vão trabalham a sentinela, porque Ele dá aos seus amados o sono. Ele dá aos seus amados o sono. Que Deus incrível! Que Deus incrível. Ele está dizendo: sou eu que cuido. Vocês vão trabalhar. Vocês têm a minha imagem e semelhança. Eu sou um Deus protetor. Eu sou um Deus provedor. Eu sou um Deus dinâmico. Eu sou um Deus que produz pra caramba. E vocês têm a minha imagem e semelhança. E porque vocês têm a minha imagem e semelhança, eu também os criei para vocês subjugarem a terra, dominarem sobre os animais, crescerem e se multiplicar, administrar tudo o que eu criei para vocês, porque vocês têm a minha imagem e semelhança. Entretanto, o resultado de tudo na vida de vocês continua sendo daquele que é o Deus, o único Deus, que não há nada entre você e esse Deus. E você não criou nenhuma imagem de animal, de ave, de peixe, do que está nos céus, na terra ou na água, e você não tem falado o meu nome em vão. Então, por causa disso, eu continuo sendo o Deus da sua vida, e tudo o que você tem feito tem tido o resultado do que o Deus da sua vida tem feito na sua vida. Simples assim. E você tem que parar um dia para entender: eu dependo desse Deus, Ele é quem cuida de mim. Tudo o que eu tenho feito, o resultado tem vindo dEle. Tudo o que eu estou passando com Ele. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem Ele é, e eu sei não só o que Ele faz, como Ele tem feito. E esse dia é um dia para eu gastar na presença desse Deus, me desfrutando de tudo o que Ele é. Tudo o que Ele é. Descansar significa dizer que Deus é o meu Deus, que não há entre mim e Deus uma imagem qualquer criada, que não uso o nome de Deus em vão, e Ele de fato é o meu cuidador. Deuteronômio 33:12 diz que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois Ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. Essa é uma oração feita a Benjamim, algo que o pai queria que Benjamim recebesse, mas é uma oração que pode ser aplicada a nós, que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois Ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. Eu não sei como você chegou aqui, mas pode ser que você está dando as últimas braçadas, exausto, moído, destruído, cansado pra caramba. Sabe quando você está no mar
e que o mar está bravio, e aí que você vai furar uma onda, na hora que você levanta para tomar ar, já está outra batendo na sua cabeça, e você vai... Talvez você esteja nesse sufoco, de quando se levanta para tomar um ar, já está vindo uma outra onda em cima, e é outra confusão, e é outra complicação, e é outra crise, é outra dificuldade, outra situação, em cima de situação, em cima de situação, e você chegou aqui hoje exausto, dizendo: a minha vida está caótica. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Que talvez isso seja idolatria, que você ainda não entendeu, que o Senhor é o seu pastor e por causa disso nada vai te faltar, que é Ele que te conduz por veredas de justiça, é Ele que te leva a pastos verdejantes, e é Ele que te coloca do lado da água de refrigério, das águas de descanso, é Ele que trata a sua alma como refrigério, é refrigério de alma. Que você possa dizer exatamente como o salmista no Salmo 23, dizendo: o meu cálice transborda, e eu não tenho medo de coisa alguma, porque eu sei quem tem andado comigo. Que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me acompanharão, e um dia eu voltarei para a casa do meu Pai. Pode estar uma bagunça, pode parecer que eu estou morando no relento, no meio de uma tempestade de frio, chovendo granizo, mas eu estou olhando tudo isso e dizendo: por mais que o homem exterior se corrompa, o meu homem interior está se renovando dia após dia, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque o meu Senhor, Ele não descansa, e nele está a minha segurança, pois Ele me protege o tempo inteiro, e a quem o Senhor ama, eu tenho descanso em seus braços. Eu trabalho pra caramba, eu luto pra caramba, mas eu olho para trás, eu sei da onde eu saí, e eu sei quem o meu Senhor é, e eu sei o que Ele fez, por isso eu descanso. Eu corro e eu não me canso, eu caminho e eu não me fadigo, porque eu espero no Senhor, e as minhas forças são renovadas como asas de águias, e eu voarei e subirei como uma águia voa e sobe. Sabe por quê? Porque o amado do Senhor descansa nele em segurança. Sabe por quê? Porque aquele a quem o Senhor ama descansa em seus braços. Talvez você esteja aqui hoje carregando um fardo que não é seu. Por isso que Jesus chega dizendo: vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde até mim e eu vos aliviarei. Tomai do meu fardo, do meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sabe por quê? Porque o amado do Senhor descansa nele em segurança, pois Ele, o Senhor, o protege o tempo inteiro. Pois aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Descansar. Descansar. Um dia para descansar. Um dia onde eu vou parar e fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. O domingo é o dia do descanso da gente. E a gente vem para cá, simplesmente para olhar para o Senhor, quem Ele é e o que Ele tem feito, da onde Ele nos tirou, e sair daqui dizendo: amanhã eu volto para o trabalho, para o dia a dia. Serão os próximos 6 dias intensos, mas eu sei em quem eu tenho crido. A vida é dura, mas eu descanso.